Paz do Senhor, querido professor. Graças a Deus estamos aqui para mais um bate-papo sobre o nosso trimestre, né? Estamos estudando aqui na revista Ensinamentos Bíblicos o sublime amor de Jesus nas palavras de João. Estamos aqui para comentar, discutir sobre esta aula de número 4, que tem por título O Encontro de Jesus com uma Mulher Samaritana. Passagem esta que levantou no decorrer da história da teologia e da história dos pensadores bíblicos muitos pensamentos. Por exemplo, Agostinho, ele dava uma interpretação que a mulher samaritana era uma figura da igreja. Não fazia parte do círculo dos judeus, mas fora escolhida, resgatada por Jesus, e Jesus vai ao encontro dela. E há outros tipos de pensamentos sobre essa passagem, né? Para alguns teólogos, essa passagem é a passagem que mais mostra a humanidade de Jesus. E eles falam isso com muita razão. Nós vemos Jesus sentindo sede, nós vemos Jesus cansado. Porém, o nosso irmão Daniel aqui, ele nos traz uma ênfase sobre o amor de Jesus que não faz acepção. E para esse bate-papo, graças a Deus e com muita honra, temos o pastor George, ali pastor da igreja do Parque Miami, né? E também o diácono Natan, que já comentou também a revista Ensinamentos Bíblicos. E é muito bom estar com vocês. E aí, pastor Jorge, como que está a congregação lá do Miami? Amém. Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor Natan, a Pai do Senhor, todos os professores, irmãos. Espero nessa aula poder contribuir, através desse instrumento, dessa ferramenta, desse Ministério de Ensino que é o CAPED. Para nós uma alegria poder participar desse projeto tão importante que é o Ministério de Ensino. O irmão Natan comentou uma revista que falava sobre os atributos divinos, né? A doutrina de Deus. E graças a Deus, eu acho que é a primeira vez que nós comentamos juntos, né? Na videoaula. Eu acho que sim, né? Acho que eu me lembro de uma outra vez também. Tem que voltar aí a memória, mas eu não vou lembrar qual aula, né? Mas, que eu me lembro, eu já conheço o irmão já de gravações, né? Amém. Eu penso que pro ponto inicial aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa sobre essa lição de número 4, diante de vários comentários que eu li, né, sobre esta passagem, por exemplo, o próprio William Barclay, ele fala que essa passagem é o trecho do Novo Testamento que mais fala da humanidade de Jesus, né? O Agostinho, eu li essa semana, ele faz uma comparação à igreja como essa mulher samaritana como sendo a igreja. Até então eu não conhecia essa visão de Agostinho, achei muito interessante. Porém, dentre todas, tem um comentário que eu gosto muito, que é do Ermund Brown, e apesar de ser um comentário técnico, acadêmico, mas eu vejo nessa nota dele uma nota devocional, onde ele diz assim, abre aspas, esta não era uma necessidade geográfica, entre parênteses, Jesus passar por Samaria. Porque embora a rota principal da Judéia para a Galiléia fosse através da Samaria, conforme diz Joséfo, se Jesus estava no Vale do Jordão, como está escrito no capítulo 3, poderia facilmente ter ido rumo ao norte através do vale e então subir para a Galiléia através da garganta de Betsá, ou seja, evitando Samaria. E aí o Ermund, ele fala assim, Jesus passou por Samaria, não por uma necessidade geográfica, mas por um plano divino, porque ele tinha a necessidade, não de ir em Samaria, mas de ir atrás daquela mulher para então lhe mostrar a salvação. Os irmãos concordam com isso? Bom, diante dessa exposição, Sérgio, é muito interessante sim esse pensamento, e eu penso que não foi só por uma questão geográfica, né? No sentido de que naquela época, né, tinha um pensamento já muito exclusivista, né?
Então, quando nós observamos o texto dizendo que era necessário, existe sim essa questão geográfica de proximidade, mas uma vez que Jesus está na missão, ou seja, no ministério, eu penso que o pensamento era sim quebrar algumas barreiras que existiam, até porque o contexto vai nos mostrar exatamente isso, né? Que os discípulos foram comprar comida e ele vai então iniciar esse diálogo com aquela mulher, né? Um ponto que eu achei muito interessante ao ler, ao estudar esse capítulo, o capítulo 4, é que a gente vai perceber que lá na frente Jesus vai enviar, vai ordenar, lá em Atos 1:8, quando ele diz, recebereis poder, recebereis a virtude, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Então, Jesus aqui está sendo exemplo, né? Então, lá na frente ele vai ordenar, olha, vocês vão ter que ir lá em Samaria. Então, eu penso aqui que foi, sim, intencional o fato de Jesus passar por Samaria, para que aquele pensamento, né, dos judeus e de muitos discípulos, né, a respeito dos samaritanos, essa barreira ela fosse quebrada. Então, eu penso que sim, foi intencional com esse propósito de poder não só alcançar aquela mulher, né, que a gente vai perceber que o resultado daquele encontro foi extraordinário. Houve uma repercussão em toda aquela cidade, né? Então eu penso que sim. Eu também partilho dessa opinião, né? Penso que não foi só uma questão geográfica também, mas uma questão também de salvação. E muito interessante esse seu pensamento que você trouxe, de linkar com a descida, o revestimento do poder. E você vê que Jesus, sendo um bom judeu, que Jesus ele cumpriu toda a lei. Sim. Ele não exclui os samaritanos, diferente dos demais judeus, né? É muito interessante quando a gente olha um mapa, né? Quando a Bíblia fala era necessário passar por Samaria, se nós interpretarmos, era muito mais fácil passar por Samaria, porque estava ali próximo de onde Jesus estava. Para chegar na Galileia, você atravessaria Samaria, chegaria na Galileia com uma facilidade maior. Mas quando nós estudamos a história, especialmente dos judeus, nós vamos ver que muitos deles, especialmente aqueles mais puristas, né, em relação à religião judaica, eles literalmente davam a volta em Samaria para não passar em Samaria, de tão grande que era essa barreira religiosa, social, cultural, né? E quando Jesus ele vai para Samaria, ele está, de certa maneira, colocando em xeque a sua fama de mestre, porque sim, ele era chamado de rabi, né? E especialmente aqueles judeus poderiam olhar para ele com um olhar de uma certa... mas isso aí, ele já tinha um pouco essa fama, né? Ficava se misturando ali com ladrões, né? Enfim, com pecadores. Mas, quando ele vai para Samaria, aí ele quebra uma grande barreira, sim, mesmo. Uma barreira muito grande e de muito tempo, né? Não era uma barreira que nasceu na época de Jesus, era uma barreira que já vem desde muitos anos antes de Jesus. Desde a divisão do reino, né? Quando dividiu-se o reino lá em norte e sul. E é interessante que alguns rabinos judeus, eles atribuíam vamos dizer assim, toda a desgraça que veio sobre Israel, sobre Judá, aos samaritanos, né, como um todo. A culpa é toda sua, né? E talvez esse era o pensamento também dos samaritanos, né? Um outro ponto que eu acho interessante ainda dessa questão cultural, e quando o irmão falou aí sobre Jesus não ter medo de colocar em xeque a sua fama, é que Jesus, ele fala com uma mulher samaritana, né? Nós sabemos que pelo contexto já era uma barreira. Nós vemos Jesus mandando ir pregar em Samaria, né? Judéia, Jerusalém e Samaria, e os confins da terra. E outra coisa,
o maior exemplo, uma das parábolas que mais exemplifica o amor, né? Nós vemos o quê? Que quem é que salva o homem? Verdade. Um bom samaritano. Sim. Imagina você ouvindo isso. Você é um judeu falar, tá, então calma aí, o samaritano, ele é melhor do que eu nas palavras de Jesus, né? Por isso que o evangelho de João, ele é de fato o evangelho que mostra, né, o amor de Deus de uma forma sublime. E uma coisa que eu acho muito bacana também é que no capítulo anterior, ou seja, a cena anterior, claro assim, não sabemos se está numa sequência cronológica, mas enquanto capítulo, sim. Nós vemos que Jesus, ele fala com o mestre da lei, sim, e ele nos dá o texto áureo, né? João 3,16. E na sequência, ele vai e fala da mesma salvação para uma mulher. E o que eu percebo? Ambos, os dois entendendo, mas reagindo de forma diferente. O Nicodemos ali, a priori, não sei não, hein? Não tô entendendo. E aquela mulher não, ela se lança, né? Ela se lança sobre esse amor que Jesus oferece. Eu acredito que o fato daquele diálogo, né? O fato de Jesus ter decidido ir por um caminho que muitos judeus, né, como foi citado já, não iriam, né? Tem esse teor de reconciliação, né? Porque, como já foi mencionado, aquela rixa, aquela intriga, aquele conflito já é de séculos passados, né? Do tempo em que Jesus está ali no seu ministério. Então já era uma intriga de muitos séculos, de muito tempo. E quando nós lemos aqui um texto aqui em Efésios, capítulo 2, o versículo 12, a seguir ele diz assim, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O versículo 13 ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Aí o versículo 16 diz assim, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, né? Então a gente percebe que a obra da salvação é uma obra de reconciliação, né? Ou seja, tinha a barreira étnica, né? O fato daqueles samaritanos ser de origem mista, né? Devido à mistura promovida pela Síria, né? Quando eles invadiram lá o Reino do Norte. Então, havia essa barreira religiosa, né? A questão dos estrangeiros que passaram agora a habitar ali junto com eles, e houve aquela mistura. Então, os estrangeiros vinham com seus ídolos, com as suas práticas religiosas, né? Então tinha uma barreira muito grande nesse aspecto religioso, e também essa questão da barreira histórica, porque ao ler a história a gente vai perceber que os samaritanos também se opuseram muitas vezes, né, ao andamento da obra, por exemplo, a exemplo de Neemias e de Esdras, né? Quando nós lemos lá, por exemplo, no capítulo 4 de Esdras, nós vamos se deparar com eles se aproximando, né, oferecendo auxílio, ajuda na reconstrução, né? Mas depois da posição firme de Zorobabel de não aceitar, não, de não pactuar aquela aliança com eles, né, a partir daquele momento eles se opuseram de todas as formas para tentar impedir o andamento da obra. Então, existe uma barreira histórica de conflitos que vem de séculos, né? Então, Jesus opta, decide
e por Samaria, né? Porque existe uma barreira muito grande. Então eu penso que já dentro desse contexto da obra da reconciliação, né, o fato de Jesus mostrar, ele vai mostrar aqui no capítulo 4 exatamente isso, a quebra de vários paradigmas, de várias barreiras, né? E os discípulos vão chegar logo depois, né, e vão se admirar, vão se maravilhar daquilo que eles estão vendo, né? E então, diante desse fato, né, eu penso aqui na reconciliação. Era realmente uma quebra de paradigma, uma quebra de barreira, né, que isso para nós hoje, como cristão, como igreja, né, tem que nos fazer refletir, nos fazer pensar exatamente sobre essa questão de sermos uma igreja que possa acolher as pessoas, né? Que não venha deixar nenhum tipo de barreira impedir que o pecador se aproxime e chegue a ter um encontro real com Jesus. Por exemplo, em Marcos 2, né? Agora me veio à memória Marcos 2, quando aqueles 4 homens vieram trazer o coxo. Ele não podia entrar na casa onde Jesus estava. Por quê? Porque tinha uma multidão, né? A casa estava cheia, tinha gente até junto da porta, mas ele não conseguia chegar perto de Jesus. Então, às vezes, existem barreiras que às vezes nós mesmos criamos, né? E olhando para Jesus, a gente vai perceber que a manifestação desse amor, dessa graça, né, alcança até aqueles que eram julgados os piores, né? Devido a todas essas barreiras, né? Histórica, religiosa, étnica, né? E isso daqui foi de forma muito clara, né, quebrado quando Jesus vai lá, conversa, dialoga com ela, né, e oferece para ela algo espiritual, oferece o dom, oferece a água da vida, né? Então eu acho muito interessante, né, uma intriga de séculos. Ali Jesus Cristo vem e ele derruba essa parede da separação, como Paulo diz lá em Efésios, aos Efésios. É interessante que a leitura de Efésios fala sobre inimizades quebradas, né? E você fala, expondo a sua ideia aí, o pastor Jorge, eu fiquei pensando aqui, se a ideia do evangelho e se você lendo o livro de João, né, foi escrito por um judeu, mas você vê que as cenas que que vai acontecendo ali, os relatos, Jesus vai quebrando essas inimizades, vai quebrando essas barreiras, né? Por que nós, às vezes, enquanto igreja, colocamos tantas barreiras? Interessante que o irmão levantou essa bola. Retornando um pouco o que o irmão estava falando, né, sobre o capítulo 3 e 4, já pegando esse gancho aí, é interessante que nós falávamos aqui, né, que os evangelhos, às vezes, eles não são biografias no sentido moderno, né, que fala todas as coisas cronologicamente. Então, nós percebemos que os evangelhos, os evangelistas, aqueles que escreveram, eles escolhem episódios e colocam em uma sequência, e a própria sequência, ela tem um sentido também. Por que João colocou esse texto depois desse? Como o irmão estava falando, esse texto vem logo depois do encontro de Jesus com Nicodemos. Então você tem duas realidades completamente diferentes. Um mestre da lei e uma mulher samaritana. Percebe? E os dois conversando com Jesus. Mas veja a diferença entre eles. Nicodemos, a gente vê lá no 3, capítulo 3, versículo 2, que ele foi ter com Jesus à noite. Se a gente olha um pouco da cultura judaica, os judeus, ele dificilmente fazia coisas depois das 6 horas da tarde. Só se fosse assim, uma urgência muito grande. E ele vai ter com Jesus à noite. Por quê? Sinaliza uma certa vergonha, né? Já Jesus, então Nicodemos vai até Jesus à noite, mas no outro relato, Jesus vai até a samaritana ao meio-dia. À luz do dia. À luz do dia. Ou seja, eu não quero esconder de ninguém que eu estou conversando com uma samaritana. Exatamente. E olha o que é mais interessante. Nicodemos vai até Jesus e ele diz, olha, mestre, ninguém que faz os sinais que o Senhor faz, esse tem que vir de Deus, porque ninguém que não seja de Deus faz os sinais que o Senhor faz.
Só que Jesus vai até a samaritana pelas palavras dele. Então, vamos falar aqui numa linguagem mais crentez, vamos dizer assim, é aquele camarada que vai para a igreja por causa do milagre e Jesus vai até a samaritana por causa da palavra. Percebe? E Jesus usa as duas, como o irmão estava falando, Jesus usa as duas analogias para a mesma realidade. Nascer de novo e água viva que jorra pela vida eterna. Ele fala sobre a mesma realidade espiritual, daquele que não nascer de novo, que é nascido é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E ele vai falar para a mulher samaritana, olha, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Só que, dentro dessas duas realidades, você tem duas respostas diferentes. A Bíblia não diz qual foi a resposta de Nicodemos, né? Termina no discurso de Jesus e não fala o que Nicodemos fez depois disso, né? Se ele se convenceu, se ele... Mas a gente pode compreender que não, né? Se a Bíblia não diz, eu acredito que não. Mas a mulher samaritana não. Ela se convenceu pela palavra de Cristo. E é muito interessante, novamente, se a gente, que o irmão estava falando, o decorrer, nós temos Jesus falando com Nicodemos, Jesus discutindo com os discípulos de João Batista no final do capítulo 3, Jesus conversando com a mulher samaritana e sendo aceito por ela e pelos samaritanos daquela cidade, e no fim do capítulo 4, Jesus sendo rejeitado na Galileia. Você vê que João, ele constrói o texto para mostrar que Jesus foi rejeitado pelos judeus, que tinham a lei, profetas, o templo, tinha tudo isso, e foi aceito pelos samaritanos, que eram um povo desclassificado, vamos dizer assim, né? E veja bem, se nós lermos aí já pegar desde o capítulo 1 até agora, Jesus ele faz muitos sinais e milagres entre os judeus. Capítulo 2, versículo 1 a 11, versículo 23, mas em Samaria ele não faz nenhum. Ele não faz nenhum milagre. E do capítulo 4, versículo 44, aliás, 39 a 42, os samaritanos vão dizer, olha, nós cremos em ti por causa das tuas palavras. Sim. Percebe? Isso é uma comparação brutal que o apóstolo João faz, e aqui eu já entro nesse gancho que o nosso irmão puxou, a respeito das nossas igrejas, né? O quanto nós temos rejeitado a Cristo frente às necessidades daqueles que vêm até a igreja, ou que às vezes não tem nem força para vir até a igreja, né? Então essa realidade às vezes nos acusa de certa maneira, né? Nós temos a Bíblia, temos o Espírito Santo de Deus, vemos os sinais e maravilhas que Deus faz no nosso meio. E tem aqueles que são os pecadores, que estão do lado de fora, né? E quando o nosso pastor Jorge já bem falou, que é o que Jesus mandou, você tem que ir lá em Samaria. Tem que ir lá em Samaria, tem que... Né? Fazendo um link, né, dentro desse ponto aí, Natan, é interessante, né? Quando Jesus vai falar aquela parábola, dentro desse contexto, né, do samaritano, quando ele vai narrar, né, para um doutor da lei, que pergunta a respeito do próximo, né? Que ele vai falar que descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, e aí ele vai narrar ali o sacerdote passando de largo, e me chama a atenção porque em Lucas 10, 31 e 32, quando vai falar do sacerdote e do levita, diz que eles viram o homem caído, meio morto, mas eles passaram de largo, né? Quando o samaritano vem, aliás, ele está indo de viagem, né? O texto vai dizer que ele está, Jesus narrando, dizendo que ele vai de viagem. Aí o texto diz que ele vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então, olha que interessante, não é? Ver aquilo que nos move, né? Dentro desse contexto, né? Das nossas igrejas, da nossa postura hoje. Né? O que nos move? Qual que é o sentimento que nos move? A gente sabe que o judeu naquela época tinha um sentimento em relação ao samaritano, que era um sentimento de ódio, que era um sentimento de conflito, né, de intriga, né? Mas quando Jesus narra essa parábola, ele vai falar que o samaritano moveu-se de íntima compaixão, né?
E para a gente refletir, para a gente pensar o que nos move, qual o sentimento que nos move frente a esses desafios, a essas desigualdades que a gente vê, a esses estilos tão radicais de pessoas que têm surgido nos nossos dias, né? Eu diria que é o império das esquisitices, né? Quanto mais esquisito, parece que chama mais atenção, melhor. Quanto mais esquisito, mais aceito é. Mais aceito é. E como que a gente deve se portar diante dessas diferenças, né? Diferenças culturais, de status, de posição, né? Então eu penso que o sentimento, e aí agora falando as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala da excelência, da supremacia do amor, ele diz que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, né? Então esse é o verdadeiro sentimento que Jesus vai mostrar em João capítulo 4, né? Qual que era a força que movia Jesus, né? E a gente sabe que era o amor que realmente era a força motriz, a força que impulsionava as ações de Jesus, né? Que ia contra diversos paradigmas, diversos pensamentos contrários, até contra o pensamento que eles tinham naquela época, né? E aí Jesus confronta, né, naquele diálogo com a mulher. Um ponto aqui interessante também, que eu percebo aqui nesse texto aqui, me chamou muita atenção quando eu estava lendo, é a evolução do diálogo. Sim, sim. Eles tiveram uma evolução naquele diálogo, assim, porque até então a mulher, ela não tinha entendido de forma espiritual aquilo que Jesus tinha falado a respeito, né? Então há ali um confronto, né? Ou seja, um contraste entre o material e o espiritual, né? Enquanto ela estava falando do H2O, falando da água, Jesus estava falando da água da vida, Jesus estava falando do Espírito Santo, Jesus estava falando naquilo que ele podia proporcionar para a vida dela. Mas um ponto aqui, Sérgio, só para destacar, que me chama muita atenção nesse diálogo, né? E aí, retomando aquilo que o Natan falou, né? A palavra, né? Porque lá na frente os próprios samaritanos vão dizer, ó, agora não é mais porque a mulher disse, é porque eu estou ouvindo o que ele está falando, né? E aí, no capítulo 4, versículo 9, essa mulher, o primeiro contato que ela tem com Jesus, ela chama Jesus de judeu, né? Como sendo tu judeu, né? Pedes água para mim que sou mulher samaritana, né? E aí eles vão desenvolver ali um diálogo. Jesus vai insistir naquele diálogo até aquele momento que Jesus pergunta para ela, olha, vai lá e chama teu marido, né? E ela disse, olha, eu não tenho marido. Aí Jesus falou, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que tem não é seu. Aí naquele momento, olha o crescimento da revelação. Ela vai chamar ele de profeta. Vejo que és profeta. E lá na frente, após ela entender, né, que ele era o Messias, que era o Cristo, ela vai dizer lá no versículo 29, né, reconhecendo-o como Cristo, né, como diz o versículo 29 aqui, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Eu acho interessante esse crescimento, porque primeiro ela vê ele como um homem comum, né? Um judeu. Depois vê ele como um homem de Deus, um profeta. E no final, como o próprio Deus, é o Cristo, é o Messias, né? Então isso é realmente a atitude dela, né? Ou seja, a disposição dela, inicialmente, ela não entendeu, não compreendeu a mensagem, mas Jesus não tira o foco do propósito maior, que é alcançar a vida dela, né? E no final nós vamos ver essa grande obra realizada, né? A salvação de toda aquela cidade sendo comunicada a respeito do Evangelho. E eu acho interessante que mais para frente, depois do dia do Pentecostes, depois da igreja já ter os seus fundamentos ali em Jerusalém, o capítulo 8 de Atos narra que Filipe, né, ele desce até Samaria, e o versículo 5 diz, e descendo a Samaria, Filipe passou a pregar-lhe Cristo. O versículo 6, unânimes as multidões escutavam atentamente. Talvez era um hábito dos samaritanos escutar. E o versículo 8 desse capítulo 8 diz, e houve grande alegria naquela cidade. O que, puxando esse gancho do culto, da alegria, eu acho muito interessante que é impossível eu dizer que sou cristão, que eu sou um servo de Deus, dizer que amo meu irmão
e eu me recusar a prestar um culto a Deus junto com Ele por questões raciais, condição social, Preconceito, né? deficiência, né? Porque o próprio João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 19, experimentando, né, vendo esse amor que Jesus teve não só por essa samaritana, mas por todo o que ele narra, nós vemos demonstrações do amor de Deus, do amor de Jesus. Ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós temos que entender que ele nos amou primeiro, né? Só que tem um ponto que eu acho muito interessante nesse diálogo. Que uma vez esses pregadores de igreja inclusiva, né? Ele pregando sobre esse João 4, e ele diz uma coisa que a Bíblia não ensina: vinde como você está e fique, porque é o amor de Deus que vale. Não é assim. O próprio Jesus, ele vai começar, através do seu diálogo, como você falou do desenvolvimento, ele começa a confrontar a vida dessa mulher. Sim. Ele chama essa mulher para uma realidade. Olha, Verdade. você até o momento, né, até tem um comentário do William Barclay, eu acho muito interessante, que ele diz que para esta mulher estar indo buscar água, aquele horário, sozinha, fora da sua cidade, é porque tinha dois motivos. Primeiro, ela não tinha um marido. Ou segundo, talvez ela era uma mulher, por questões das suas atitudes em relação a homens, rejeitado na cidade. Havia algo que ela tinha feito que ia fazer ser rejeitada. O texto não fala. E Jesus conhece. E Jesus vai e começa a confrontá-lo. Olha, é assim, a sua vida até hoje era assim. É aquilo que na teologia de salvação eles falam, né? É nós olharmos para nós antes, né? A salvação, o amor de Deus, ele sempre vai nos fazer olhar como éramos antes. Que é o que Paulo sempre fazia, ó. Antes éramos inimigos, estávamos escravizados, éramos filhos Sim. da ira, antes e hoje, né? Acho muito interessante esse desenvolvimento do diálogo, sempre colocando isso. E aí levanta um ponto, né? O olhar de Jesus, ele é carinhoso, ele faz toda a diferença. Mas o amor de Deus, irmão Natan e pastor Jorge, eu tenho uma visão diferente do amor de Deus. As pessoas, elas olham o amor de Deus como aquela coisa que faz eu me conformar com a minha condição. Ai, Deus me ama, então eu continuo no erro, porque Deus me ama. Deus é capaz de me amar, eu continuando com a minha condição. Eu já vejo diferente. O amor de Deus me constrange. Uhum. Eu olho para o que Deus fez através de Jesus, eu me sinto constrangido a buscar em Deus uma mudança de vida. Sim. A querer viver o padrão que Jesus estabeleceu em seus discursos, em suas narrativas, a viver um padrão. Então é um olhar carinhoso, mas é um olhar que faz a diferença e as pessoas precisam notar a diferença. Sim, sim. Esse diálogo deixa muito claro que essa mulher ela foi confrontada, né, com uma realidade que Jesus, né, sabia, né, mas talvez na mente dela, na visão dela, ela não imaginava que Jesus soubesse, né? Então quando Jesus Jesus afirma, né? Tiveste 5 maridos, pronto, levou ela exatamente a refletir e a pensar sobre a condição dela. Pegou no ponto, né? Pegou no ponto, né? Pegou no ponto central, né? E o que agora tens não é teu marido, né? Aquela mulher foi completamente confrontada. E eu penso aqui que quando Jesus pergunta, vai lá e chama teu marido, é justamente dentro desse contexto que ela não está entendendo ainda do que Jesus está falando, né? Quando ela diz no versículo 15, né? Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela está numa visão ainda terrena, numa esfera terrena. Ela ainda não entendeu que Jesus estava falando de algo que era espiritual, que podia mudar a vida dela, a história dela. Não era só algo
transitório, momentâneo, não era só aquela água que ela ia buscar naquele poço, era algo que ia transformar a vida dela permanentemente, que ela, de fato, né, ia ter uma mudança radical. E aí, quando Jesus fala isso no versículo 15, né, ou melhor, quando a mulher diz isso, dá-me dessa água, o 16, Jesus fala, vai lá e chama teu marido. Quer dizer, ela não está entendendo ainda, então peraí, deixa eu confrontar ela, deixa eu fazer ela entender a condição que ela está, de que ela realmente tem uma necessidade que é muito maior do que aquela água que está lá dentro do poço, que se ela beber, ela vai voltar a ter sede, né? E podemos dizer que o confrontar os nossos erros é um start ou um passo inicial para nos levar para outra atmosfera. Sim. Ou seja, Jesus fala para aquela mulher, ó, sai do terreno e agora vamos subir um pouquinho de atmosfera, né? O diálogo. Essa questão do amor de Deus é que eu acredito, irmãos, que a nossa sociedade deturpou o sentido da palavra amor, né? O amor, se a gente perguntar talvez para 10 pessoas, a gente vai ouvir 10 respostas e as 10 erradas. Porque para muitas pessoas o amor é um sentimento, mas amor não é sentimento, especialmente o amor de Deus. O amor de Deus não é um sentimento. Tanto é que lá em 1 João ele vai dizer, João 14, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Sim. Então não é simplesmente, Jesus, eu te amo, meu coração... Não, O coração isso é tá uma cheio. espécie de evangelho meio água com açúcar, né? Vamos dizer assim. O que é o amor? Amor é um compromisso. Quando a gente vai casar, nós nos comprometemos a honrar a nossa esposa. Certo? Por quê? Nós estamos fazendo uma aliança. Isso é amor, percebe? Sim. Quando Jesus, ele fazia da mesma forma. Eu me lembrei de um texto quando o pastor Jorge estava falando, mas eu não encontrei aqui, depois se os irmãos souberem, me ajudarem aqui, mas dizia quando Jesus olhou a multidão, e a Bíblia diz que ele amou aquela multidão porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus olhava e se compadecia daquelas pessoas, mas ele não ficava nesse sentimento de compaixão, ele tinha atitudes de amor para com aquelas pessoas. De que maneira? Olha, você precisa sair da onde você está. Você precisa sair dessa situação de pecado e ser transportada para o reino de Deus, para o reino celeste. Talvez e aí, né, pegando o gancho do nosso irmão, falando desses pregadores tal, que, né, uma espécie de evangelho fácil, light, né? Light. Mas no Novo Testamento, a palavra grega que geralmente é traduzida para inferno é a palavra Gehenna, né? Geralmente. A gente tem também a palavra Hades, mas Hades, às vezes, dependendo do contexto, quer dizer outras coisas, né? Mas a palavra que literalmente significa inferno é a palavra Gehenna. E talvez a palavra que as pessoas têm mais susto hoje em dia é você fala, não, você vai pro inferno. Meu Deus do céu, é uma palavra que parece que você não é nem cristão se você falar um negócio desse, né? Perdeu a unção. Né? Mas das 18 vezes que essa palavra Gehenna acontece no Novo Testamento, 17 foi Jesus falando. Sim. A única vez que acontece fora de Jesus é em Tiago, quando ele está falando da língua, que quando ela é uma língua, vamos dizer, muito fofoqueira, né, que causa intriga, ela é um órgão que é inflamado pelo inferno. Ele não está nem falando de mandar alguém para o inferno, está falando da língua. Mas Jesus não. Jesus o tempo todo está falando sobre o inferno, sobre condenação. E você pode pensar, mas isso não é amor? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se eu estou vendo alguém caindo de um precipício, já na beira do abismo, e eu não puxar ele para trás, e eu não forçar ele, chamar a realidade, que amor é esse? Que você vê a pessoa no pecado, caminhando a passos largos para o inferno, e você, não, fica tranquilo, Deus te ama. Não, isso não é amor. Então, o verdadeiro amor não é aquele que passa a mão na cabeça, mas é aquele que sim, ama, sente compaixão, sente dor no coração, como Jesus sentia, mas chama para a realidade, como o pastor Jorge estava falando, né? Olha, você
cadê seu marido? Eu não tenho. Realmente, você teve... Sim, que o que tem não é seu ainda. Percebe? Então, é o verdadeiro amor esse aí. É o amor que nos chama para a realidade e que quer nos ver crescer e não ir direto... É o amor completo, né? Sim, sim. Exatamente. Me chama a atenção, ouvindo a exposição aí do Natan, é que quando Jesus confronta ela, a impressão que se tem é que ela tenta mudar o tom da conversa, né? Porque no versículo 20 ela vai dizer o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Parece que ela está mudando assim um pouco do tom logo após ela ser confrontada. Né? Ou era questões que realmente ela tinha, por uma necessidade ou por uma curiosidade que ela tinha de querer realmente saber, ou ela está tentando, diante daquele confronto. Agora ela fez uma pergunta que foi pertinente, porque Jesus não deixou ela sem resposta e sem explicar essa questão da adoração. Eu vejo essa questão aí, eu tenho um pensamento sobre essa mudança. Ela é confrontada. Sendo bem sincero, nós três aqui, e quem assiste essa aula, nem ser humano nenhum no mundo gosta de ser confrontado sobre a sua realidade de vida. Eu vejo isso como ela querendo jogar para Jesus assim: olha, tudo bem, eu posso até o momento ter vivido errada, o meu povo é um povo que, né, vive errado, mas é por culpa de vocês, porque vocês falam que o lugar da adoração é lá em Jerusalém, nós não podemos ir lá. Né? Eu vejo com essa linha, ou seja, Também. é por isso que até o comentarista aqui, ele fala que é um amor que quebra barreiras, que Jesus fala: não, mas quem te falou isso? Quem te falou que você precisa ir lá em Jerusalém para receber salvação? Salvação está aqui, eu vi aqui, ó. A própria salvação, estou aqui em Samaria, né? E trazendo aí para os nossos dias, é uma coisa que nós fazemos constantemente. O ser humano, quando você sai para pregar, evangelizar, falar de Jesus, o ser humano sempre vai procurar uma desculpa. Ele vai olhar para você e falar: mas eu tenho que ir na igreja, né? Mas eu tenho que deixar de fazer isso, eu tenho que deixar de tomar tal coisa, eu tenho que usar tal roupa. Você vê que as desculpas, elas vão acontecendo, né? Então, é muito... Eu penso que é as mesmas coisas. Ela não usou essa desculpa: eu tenho que ir lá para a igreja, mas ela basicamente falou isso: olha, mas não sei, vocês falam que é em Jerusalém, eu acho que é aqui, mas aonde que é? E aí Jesus vai e esclarece, igual o pastor Jorge falou, já para mostrar: olha, não é em Jerusalém, não é... O Pai procura os verdadeiros adoradores, né? Eu acho que o ponto tem um verdadeiro adorador, o Pai está ali. Eu acho que nesse sentido também, Jesus muda um pouco a ideia religiosa dela, né? Também. Porque ela pensa a adoração ligada à localidade. Né? Na antiguidade você tinha muito isso, né? O lugar santo. Não só na antiguidade, até hoje, né? Os judeus ainda hoje, Jerusalém para eles é uma terra santa, né? Para os muçulmanos é Meca, um lugar santo, um lugar diferenciado. Só que Jesus, ele veio, o cristianismo, digamos assim, ele não está ligado a terras, né? Então você não tem uma terra santa, não é em Jerusalém, não é em Santo André, não é em outro lugar, não. É em espírito e em verdade, ou seja, e aí a gente pega um pouco o gancho ali de 1 Coríntios 3, que o templo do Espírito é a comunidade, é a comunhão dos irmãos, né? E aqui eu só para abrir um parênteses aqui, né? Uma ideia errada que muita gente tem é de que eu sou o templo do Espírito Santo. Não. Você faz parte do templo. Você não é um templo. Você faz parte do templo, porque é o corpo, né? Jesus, ele não tem vários templos. Ele tem um templo só, que é a igreja dele. E a igreja espiritual, espalhada por todos os cantos do mundo, em toda a história, todos nós somos juntamente templo do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,5, vai falar que nós somos casa espiritual. Casa espiritual, uma construção, né?
Então, se a gente fosse trabalhar com essa analogia, né? Eu sozinho sou um tijolo, né? Ele fala como pedras vivas, né? Nós como pedras vivas somos edificados. Eu sozinho sou uma pedra. Uma pedra, ela não é uma igreja. Uma pedra é uma pedra. Agora, quando ela está edificada como uma igreja, aí ela se torna uma igreja. Porque às vezes hoje em dia a gente tem esse pensamento, não, eu sou um templo, então eu fico aqui em casa, não vou para a igreja, não tenho comunhão com os nossos irmãos. Mas isso não é o que a Bíblia prega, né? Então Jesus, eu acho que tira essa ideia religiosa dela, de que a adoração é local, no monte, ali Samaria ou em Jerusalém. Não, a adoração é a partir do momento que você se converte, que você entra no reino de Deus, você faz parte, você já é a igreja, você já faz parte dessa igreja que adora o Pai em espírito e em verdade. Até isso daí é bom, porque hoje tem um movimento de desigrejados, né? E eles usam essa passagem. Eu falo porque uma vez eu li um artigo de um desses grupos e eles usam justamente essa passagem. Olha, Jesus falou que é em qualquer lugar, não é isso. O que Jesus está confrontando ali é a questão tanto dos rituais dos judeus e dos próprios samaritanos. Sim. Porque os samaritanos... e aí é onde eu falo que o amor de Deus, ele é o que nós chamamos no grego de teleios, né? Ele é completo. O irmão Natan falou sobre Jesus falar mais do inferno do que qualquer outro escritor. Por quê? Porque como o amor de Deus personificado, ele é completo. E o amor de Deus, esse Deus que é amor, criou o céu, mas também criou o inferno. Então é o teleios, é completo, né? O amor do diabo é meros, é metade, tá, né? Deus não, ele é completo. E Jesus vem ali o quê? Ele vem quebrar as barreiras dos rituais. E os próprios samaritanos, eles se vangloriavam. Eu estava lendo um artigo do Saião, e o Saião escreve que os samaritanos se orgulhavam de ter o Pentateuco, de ter as suas próprias leis e outras coisas mais. Eles tinham mais rituais que os judeus. Ficava aquela briga, quem tem mais ritual? E Jesus vem e fala, olha, estou falando de ritual aqui. E também não estou falando do culto individual, né? Agora uma falou, nós somos tijolos, brocos, pedras. As pedras se juntando, aí se forma uma fortaleza. Daí a importância da comunhão, da reunião entre os irmãos, né? E avançando aqui a nossa conversa, nós vemos que esse diálogo, esse convite, esse entendimento da adoração, podemos dizer que nós temos aqui uma das primeiras missionárias do Novo Testamento. O que vocês acham aí? De fato, quando a gente lê, a gente percebe que houve fruto, sim, imediato, né? Quando ela vê que ela está diante do Messias, né? Ela realmente passa a anunciar, né? Ela foi para buscar água, mas ela deixou o cântaro lá, e ela voltou sem a água, porque ela voltou com algo novo. Aconteceu de fato na vida dela. Então, a gente percebe que houve uma mudança, né? E que ela, assim, ocupa naquele momento, né, essa função de anunciar como um missionário, alguém que realmente está numa missão, levando uma novidade, algo novo, né? Ou seja, aquilo que ela tinha como dúvida, como crise, como frustração, decepção, talvez sempre foi rejeitada. Quantas vezes aquela mulher não foi rejeitada, decepcionada, e alguém acolheu ela de forma carinhosa, como diz a revista, né? E ela experimentou de fato daquela água, né? E eu acredito que a alegria daquela mulher realmente foi contagiante. Ela saiu anunciando pelas ruas, né? De que ela tinha encontrado o Cristo, né? Porventura não é esse o Cristo, né? Ela estava convicta de alguma coisa, né? Eu acho interessante que ela levou as pessoas a Cristo, né? Ela não levou as pessoas ao seu testemunho. Eu sou muito favorável a testemunho, viu, irmão Natan e pastor Jorge. Eu glorifico a Deus quando uma pessoa sobe no púlpito. Recente na nossa reunião nós tivemos a missionária, sim, né? Verdade. Contando um pouco ali da sua experiência com Deus. Regiane, né? Regina. Não, foi a Merabi. Isso, Merabi. Ela contando ali da sua experiência, falando de tudo que Deus fez com ela.
Só que o que eu percebo? Que há alguns que às vezes se orgulham do seu passado, né? Ela às vezes usa o seu testemunho não para glorificar a Cristo, mas para glorificar a si mesmo, né? Não, eu sou um ex, eu fui um ex. E essa mulher não, ela não entra ali na cidade, ela não faz questão de falar, olha, eu era... Não, vem cá, encontramos, eu acho que eu encontrei o Cristo, encontrei o Messias, ele está ali, ó, no poço, vamos lá. Vamos lá, eles têm palavras de vida eterna, e como diz a própria Escritura, né? No versículo 42, que eles, ouvindo, eles falavam, ó, já não é mais pelas palavras dela, Sim. não é mais pelo que nós estamos ouvindo dela, mas é pelo que nós estamos vendo aqui, ó. Temos visto e sabemos que tu és o Cristo. Eu acho isso um desafio para nós e um alerta para nós também. Então, eu acho que esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana é aquele evangelismo ideal, né? Todo mundo quer, todo crente gostaria de ir lá pregar, a pessoa aceita e ainda traz um monte com ela, né? Como o pastor Jorge falou, produziu frutos imediatos, né? Ela acredita em Jesus, corre na cidade, chama as outras pessoas, e as pessoas também acreditam em Jesus, pela palavra, né? Interessante, só retomando o que a gente falou anteriormente, né? É diferente dos judeus, né? Quando Jesus volta para Galileia no versículo 43, do capítulo 4, ó, lá no versículo 48, Jesus falando para os galileus, judeus. Então Jesus lhe disse, se não contemplardes sinais e prodígio, jamais crereis. Então só a palavra parece que não entrava, né, no coração. E aí a gente se volta lá para a parábola do semeador, onde existem vários tipos de terras, né? Jesus comparando o coração das pessoas com tipos de terra. Então nós podemos entender que o coração daquela samaritana era uma terra boa, que Jesus jogou a semente, ela já germinou, produziu frutos e muitos frutos, né? Já o coração daqueles judeus era já uma terra não muito boa, não muito propícia. Então foi o evangelismo ideal, foi o evangelismo que todo crente que faz aquele evangelismo, sai na rua para entregar Hoje eu ganhei o panfleto, chega lá, a pessoa aceita. É o evangelismo ideal, mas como nós falamos lá no começo, tudo era um propósito de Deus, né? Deus já sabia disso. Deus levou Jesus a uma mulher específica, né? Jesus não levou ele a um grupo de pessoas que estavam ali. Não, Jesus foi levado, e a palavra de Deus nos diz que Jesus também era guiado pelo Espírito Santo. Sim, né? Quando nós vemos em Mateus 4, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então eu acredito que Jesus era guiado pelo Espírito Santo no seu ministério terreno. Então ele foi guiado até aquela mulher, porque Jesus tinha que ter esse diálogo com essa mulher, com essa terra fértil, pensando na parábola do semeador, para que ela anunciasse as boas novas ali para os samaritanos. E é aquele evangelismo mais simples do mundo. Achei o Cristo. Achei o Cristo. Vem comigo que eu achei. Achei a solução dos problemas. Ela se tornou uma ponte, né? Ela proporcionou, através dela, né? Os demais foram alcançados, né? Isso é muito interessante quando a gente entende, né? Nós, uma vez alcançados também, né? Que já provamos dessa água viva, né? Experimentamos, né? Quando Jesus disse lá em 7,37 de João, que ele disse, se alguém tiver sede, vem a mim e beba, né? Experimenta, né? Quer dizer, quando a gente, nós já tivemos essa experiência, né? Olhar para o exemplo dessa mulher, né? E eu fico pensando assim, se Jesus se importou com ela, no estado dela, na condição dela, e fez uma obra na vida dela, né? O que ele não pode fazer com os demais? Né? E ela se tornou uma ponte, quer dizer, ela foi alcançada e já produziu um fruto imediato, né? Já saiu anunciando e através dela outros foram alcançados. É interessante essa ideia da ponte, porque o bom do diálogo é esse, ele vai e volta, né? Imagina se Jesus já chega
no centro da cidade de Samaria, pregando, anunciando. Ia ser rejeitado como já Ia ser já foi, né? rejeitado, apedrejado, né? E não, a ponte foi lá, abriu, né? Reconciliação, né? Reconciliação. Como que Deus é? Isso aqui eu vejo um outro ponto e um alerta para nós que anunciamos o amor de Deus é a estratégia certa. Jesus, no seu ministério terreno, ele nos mostra vários exemplos de estratégia. E observação, o Natan colocou muito bem. Jesus como homem, guiado pelo Espírito. Sim. Então, se ele foi guiado pelo Espírito, por que Deus, no seu infinito amor e poder, não pode nos guiar também? Talvez nós aqui estamos pedindo, ou não estamos pedindo, né? Não estamos ouvindo a estratégia do Senhor. E o irmão Natan falou aqui que Jesus depois volta para Galileia e faz sinais. Uma coisa que eu observei, e os irmãos, não sei se os irmãos também já tiveram essa visão, mas você observa que no Evangelho de João, principalmente, quando Jesus está na Galileia, são sinais. Fora das regiões da Galileia, palavras, pregações, né? É isso, o povo, parece que os judeus só cria os sinais. E no capítulo 6 dessa dia do Evangelho de João, você vê que Jesus ele vai confrontar a multidão. Vocês estão me seguindo pelo pão, ou seja, pelos sinais. Vocês não querem ouvir as minhas palavras, né? E nós, na verdade, eu acho que essa lição, esse capítulo 4, essa narrativa, e eu quero fazer mais uma vez o uso de Agostinho, no seu sermão sobre o capítulo 4, ele fala que o nosso grande desafio é parar para ouvir as palavras de Jesus. Eu acho que esse é o grande... Essa lição, ela nos chama para isso. É um amor que é demonstrado na cruz, mas é um amor também que nos chama para ouvir, nos chama para escutar. Né? Perfeitamente. Isso daí... Mais alguma coisa para falar, irmão Jorge? Olha, diante desse bate-papo, né, desse diálogo, e creio que vai contribuir para todos que puderem assistir, né, é muito proveitoso. Eu quero deixar assim para reflexão, né? Nós estamos aqui, o título da lição fala, né, o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, né? A gente vai perceber que no Novo Testamento apresenta diversos encontros de Jesus, né? Ou seja, Jesus encontrando-se com alguém. E a gente percebe que esses encontros foram encontros transformadores, né? Quando Jesus ele encontra-se com Nicodemos, embora nós não, como foi citado, né, o que aconteceu depois, mas a gente sabe que com certeza o Nicodemos foi marcado, né, com aquele encontro, né? O encontro de Jesus com Zaqueu, Lucas 19, foi um encontro transformador. Quando Jesus encontrou-se com a sogra de Pedro, né, eu acho interessante aquela passagem, porque quando ele toca nela e a febre vai embora, o texto diz que a febre vai embora e ela passa a servir. Então foi um encontro também transformador. Não é? Quando Jesus encontra-se com o gadareno, né, foi um encontro transformador, né? Ninguém conseguia dar jeito naquela situação, foi mais um encontro transformador. Quando Jesus se encontra com lá em Mateus 8, né, o verso 2, encontra-se com um leproso, foi um encontro transformador. E aqui em João capítulo 4, mais um encontro transformador, né? Ou seja, o Evangelho de João, né, que vai mostrar Jesus como Deus, né? Ou seja, como Filho de Deus, como o Verbo, como o próprio Deus, vai mostrar que esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se encontra conosco e quando acontece esse encontro, também vem acompanhado de transformações. Então é realmente uma lição que traz essa evidência, né, desse encontro que pode realmente mudar a vida das pessoas. Amém. Amém. É exatamente isso. Acho que essa lição nos faz ver como a palavra de Deus ela é transformadora, né? Às vezes a gente não consegue enxergar que a palavra de Deus tem poder mesmo, né? Não é um jargão, é verdade mesmo. Você lê essa palavra e essa palavra transforma.
Cristo pregou a palavra e a palavra transformou aquela mulher, né? Então, eu acredito que esse é o nosso... É uma das lições, né, que nós tiramos dessa lição em específico com a mulher samaritana. Deus seja louvado aí pela vida do irmão Natan, pastor George. E uma coisa que fica para mim desse diálogo, dessa conversa maravilhosa, é que Jesus, antes de curar, de transformar, Jesus toca nas pessoas, né? Lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 em diante, você vê aqui que chega um leproso pedindo a cura, mas antes de Jesus curar, Jesus, movido de compaixão, o tocou, ele sendo leproso, ou seja, Jesus fica numa condição de imundo para mostrar compaixão. Com essa mulher foi a mesma coisa, né? Como o irmão Natan, no decorrer do diálogo aqui, colocou, à luz do dia. Jesus não quis esconder de ninguém que estava conversando com um samaritano, talvez colocando em xeque a sua reputação, mas para Jesus não importava a reputação, ele sentia compaixão. Então, o grande desafio que fica para nós, dentro dessa aula, é que possamos ser como Jesus, tocar as pessoas, sentir compaixão das pessoas. A inimizade já foi quebrada na cruz, mas muitas das vezes nós estamos levantando as inimizades aí. A propósito, Sérgio, quebrar a barreira requer assumir risco. Exato. E Jesus assumiu um risco ali, né? Mas foi o fato de assumir esse risco que quebrou as barreiras, né? Então, o fato dele falar com uma mulher em público, o fato dessa mulher ser uma samaritana, quer dizer, né? Mas ele assumiu um risco, né? Era a integridade dele, mas para poder atingir aquela mulher, alcançar, tocar, né? Aquela mulher, como ele tocou com palavras, né? Tocou falando, conversando, interagindo, né? Dando atenção. Dando atenção, né? De forma carinhosa, atenciosa. Uma mulher que com certeza tinha um histórico de rejeição. Ela estava sozinha ali, né? Então, tem essa impressão de que ela, sim, sofria muita rejeição, mas ela, naquele dia, foi buscar água do poço e encontrou-se com a fonte da vida, né? E bebeu dessa água da vida e viveu a transformação, a mudança da vida dela, né? Através da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você, querido professor, você que vai assistir esse bate-papo, essa conversa. E não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, né? E algumas dicas para o estudo dessa lição: comentário bíblico do Ermundir Brown, comentário do Novo Testamento do William Barclay, comentário de João de J. Carson. E com certeza, se você jogar na internet, tem vários materiais aí que vai te auxiliar, além dessa videoaula, desse bate-papo, para você preparar a sua aula. Deus abençoe o irmão Natan, Deus abençoe o pastor George, e até a próxima.